ouro tem muito valor e pouca utilidade comparado à água, que tem grande utilidade e lhe dão pouquíssimo valor. Séculos depois, essa inversão de valor apontada por Platão se firma como verdade. Tudo tem mais valor que a água. E hoje em dia, é quase impossível beber água em seu estado natural. O homem começou a entender que beber água diretamente da fonte já deixou de ser um direito de muitos para ser privilégio de poucos. Organismos internacionais começaram a mostrar a real situação da água e o homem se viu preso numa terrível realidade. O líquido, que antes significava somente vida, agora transportava os piores males, as mais terríveis enfermidades. Governos e organizações internacionais finalmente se deram conta que precisavam devolver ao homem o combustível da vida, a água ideal. Uma água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Porque a água ácida vai acidificar teu corpo. Lembre que uma criança é totalmente alcalina, um velho é ácido. Tá? Nós vamos acidificando ao longo do tempo. E todas as doenças degenerativas e crônicas, inclusive o câncer, só se manifesta em meio ambiente ácido. Tá? Se você quiser melhorar o meio ambiente do teu corpo para não produzir câncer, a primeira providência é alcalinizar o corpo. E uma delas é tomar água. Lembra que teu corpo é 70% de água. Mas onde encontrá-la? Será que em algum lugar deste planeta poderia existir uma água que guarda em si a memória de vida, transmitindo e oferecendo saúde ao invés de doenças? Cientistas conseguiram identificar essa água em vários lugares do planeta, onde as pessoas vivem acima da média com muito mais saúde. Doenças que o Ocidente e grande parte de toda a humanidade sofrem, lá nunca chegaram. Exames laboratoriais demonstraram as qualidades únicas dessas águas, porém, continuariam a ser privilégio daqueles que lá residem, pois as características primordiais são perdidas após o engarrafamento e o transporte. Primeira coisa que nós temos que ver com a água hoje em dia é o frasco da água. Tá? Aquele frasco de plástico, que 90% da água que a gente vê e é vendida em frasco de plástico. Aquele frasco, submetido ao calor, ele produz um hormônio feminino chamado xenoestrógeno. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, tá? E ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele, tá? O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. Seria possível replicar em laboratório a mesma condição da água encontrada nesses lugares? Os orientais foram os primeiros a conseguir devolver à água suas características primordiais. Construíram equipamentos para transformar a água comum em água alcalina, ionizada e antioxidante. A água, ela pode ser antioxidante. Existe água antioxidante. Ela tem que ser reduzida, quimicamente falando. Porque o contrário de oxidado é reduzido. Então existe uma maneira de se fazer uma água reduzida para ela ter antioxidar. Essa é outra propriedade. Porém, a tecnologia empregada no processo elevou o custo dos equipamentos e limitou profundamente o acesso da população à água alcalina ionizada. Foi nesse cenário que um pequeno grupo de brasileiros fez nascer a Aqua Enterprise do Brasil, uma empresa de vanguarda cujo desafio maior é prover às pessoas o acesso à água que outrora corria solta na natureza, a água pura, cristalina, alcalina e ionizada. Água que guarda memória de vida, que transporta saúde, que nutre e que desintoxica. Água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Não é impressionante? Pois é, a água tem a pureza, o pH é importante, o poder de oxirredução é importante, a condutibilidade é importante e a tensão superficial. Onde que eu consigo tudo isso? Uma água ionizada. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Médicos e profissionais das diversas áreas da saúde foram envolvidos,
e uma equipe se formou com parcerias sólidas entre fornecedores, fabricantes e distribuidores por todo o país. Nós estudamos os benefícios da água alcalina desde a gestante até a melhor idade. Então, os benefícios para as crianças, os benefícios para o meio ambiente, porque você não usa mais a garrafinha, os benefícios para os idosos, ela atua de várias formas e traz muitos benefícios para a saúde. Através de um inovador sistema de logística, a Aqua Enterprise atende clientes de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, que usufruem e se beneficiam dessa água, confirmando que a água alcalina ionizada ajuda a eliminar toxinas, cujas cargas positivas são atraídas pela carga negativa da água, como também hidrata profundamente, irrigando todas as partes do corpo com extrema facilidade e rapidez. O corpo passa a executar suas funções com mais energia, restabelecendo o equilíbrio ácido básico tão importante para a manutenção da saúde. Já uma água mais próxima de 7, 7,2, 7,1, um pH levemente alcalino, já começa a melhorar próximo do fisiológico. Tá? Uma água mais alcalina, ela vai facilitar outras reações no organismo, também facilitando a recuperação das pessoas. Tudo começou com o desenvolvimento de um composto para tratar a água e torná-la alcalina. Precisávamos agora de um recipiente que, além de acomodar o material, desempenhasse a função de retenção de partículas. Assim, não foi por acaso que escolhemos o mais antigo sistema de tratamento de água conhecido no Brasil, a vela de Lambret. Com ela, seria possível reproduzir num aparelho o mesmo processo que ocorre na natureza, garantindo água alcalina ionizada não volátil. Fundamentalmente, a vela tradicional filtra a água das impurezas sólidas em suspensão, porém, não oferece qualquer benefício adicional, tais como redução de metais pesados, trilha no metanos, cloro livre e ação bactericida. O cloro, desde o ano passado, pela Agência Americana de Ambiente, ele é considerado um pesticida, né? Ele só é colocado para matar os germes, né? Então, uma vez que esses germes são mortos, a gente tem essa água pronta para o consumo, seria interessante que a gente não tivesse mais esse cloro, nem para inalar no chuveiro e muito menos para tomar ele na nossa água. A evolução da vela tradicional teve então início, primeiro com a escolha do material que oferecesse a melhor eficiência na retenção de partículas, com poros de 0,5 micra, cerca de 1000 vezes menor que um grão de areia. A maioria das bactérias encontradas na água são maiores que 0,5 micra. Por isso, poucas conseguem ultrapassar a barreira microporosa da cerâmica. Revestir a parede interna da vela com nanopartículas de prata coloidal foi decisivo para eliminar vírus e bactérias que ultrapassam a parede microporosa. Em seguida, o composto desenvolvido pela Aqua Enterprise foi inserido no interior da vela, o que garantiu eficiência excepcional na remoção de metais pesados, cloro livre, trilhanometanos, agrotóxicos e, sobretudo, o equilíbrio mineral que transforma a água da torneira em água alcalina ionizada. A busca continuou, porque precisávamos controlar o processo e melhorar ainda mais a relação de minerais, principalmente o magnésio. Assim, acrescentamos elementos especiais à cerâmica microporosa e magnésio no composto interno, que foi determinante na obtenção de resultados surpreendentes. Mas foi com a introdução de uma cápsula no interior do refil que conseguimos alcançar o melhor resultado, pois esse elemento aumentou substancialmente a eficiência do composto e permitiu o quarto estágio físico, onde esferas criteriosamente preparadas liberam gradativamente íons de magnésio durante toda a vida útil do refil. O magnésio é um mineral de tão grande importância que na Alemanha, Universidade de Bonn na Alemanha, nós temos doutorado em magnésio. Então você vai fazer um doutor em magnésio, para termos a importância. Ele tem a impressionante quantidade
de 450 funções documentadas do nosso organismo. Nós podemos dizer que não é possível a vida sem uma quantidade adequada de magnésio. Está presente do cérebro às unhas dos pés, do cabelo ao coração, né? Da massa muscular aonde você imaginar. São 450 funções documentadas cientificamente. A importância do magnésio para a saúde é tal que a Suécia já faz estudos sobre águas ricas desse mineral para toda a população. Esses estudos fazem comparativos da frequência de doenças em cidades inteiras que são abastecidas com águas magnesianas e outras que, ao contrário, são pobres desse elemento na água. O refil ARW transforma a água da torneira em água alcalina ionizada, com alto poder antioxidante, com características da água primordial. É a água da vida, a água da saúde. Refil ARW. Mais uma novidade da Aqua Enterprise do Brasil.